Eu sempre gosto muito dessa imagem, como era e como é, graças ao esforço dessa turma maravilhosa daqui. Por favor, põe um jeito que a minha voz fica bem bonita. Boa tarde a todos. Que bom revê-los. É sempre renovada alegria encontrar esses rostinhos tão maravilhosos, tão bondosos, tão carinhosos, que a gente não sabe como agradecer com a recepção que vocês nos dão nesta região. Agradecemos a Ti, Pai, Deus de amor e bondade. Sim. Agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos nesse ambiente tão harmônico. Agradecemos a Ti, Jesus, pelos ensinamentos, pelo carinho, pelo acompanhamento de cada um de nós. E claro, agradecemos a cada um de vocês pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. O reino de Deus. Eu peço desculpas inicialmente, porque eu ainda não entrei no reino de Deus e sou aquele que vem aqui trazer como entrar no reino de Deus. Então, não é assim. Para nos mostrar como é o reino de Deus, tinha que ser um Chico Xavier, um Emmanuel, para que isso ficasse bem marcado em nós. Mas nós vamos em frente, caminhando e cantando. Eu vou deixar umas perguntas aqui, acho que são 6, que eu combinei com a Márcia. Nós vamos fazer uma provinha no final para ver quem já pode entrar no reino de Deus. E eu já estou de fora, tá? Eu fico com aqueles que não entrarem. Caminharemos juntos. O que é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Uma tristeza? Alguma coisa assim? Muitos os chamados e poucos entram. Quem está chamando? Onde está o reino de Deus? Como entrar no reino de Deus? Isso é muito íntimo, muito pessoal. E eu convido vocês para fazermos uma viagem, nós acerenarmos os nossos pensamentos, acerenarmos os nossos sentimentos, lembrarmos de como viviam naquele local onde Jesus viveu. Vamos fazer essa viagem de Birigui a Cafarnaum, aqui mais próximo. Cafarnaum está por aqui. Aqui o lago, o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto, Jerusalém, Nazaré. Aqui mais próximo, Cafarnaum, onde Jesus pregou muito em volta desse lago, não é? E Jesus foi pela primeira vez, antes de reunir os seus apóstolos, ele foi a Jerusalém.
Ele certamente estava sondando, observando essa parte material e religiosa do planeta. E chegando lá, ele senta-se próximo à entrada do templo de Jerusalém e fica observando. E com isso nós vamos saber como é o reino de Deus. Porque tirando desse livro, Boa Nova, de Chico Xavier com Humberto de Campos, tem um diálogo de Jesus com um sacerdote, Hanan. Hanan não consegue conter a admiração por aquele jovem nazareno da Galileia que atraía as pessoas. E Hanan, o sacerdote, se aproxima e espontaneamente ele pergunta: Galileu, porque a roupa naquela época dizia de que região você vinha. Então o sacerdote se dirige a Jesus e diz: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: passo por Jerusalém, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza, na sua simplicidade, na sua maneira amorosa de falar. A sua voz era uma sinfonia, uma poesia. As suas falas rimavam. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. Veja, Jesus estava quieto ali. E o sacerdote continua: e que pensas tu venha a ser isto? E Jesus responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é obra divina em nossos corações. Esclareceu Jesus com grande serenidade, com aquela paz, com aquele olhar sereno. E o sacerdote diz: obra divina em tuas mãos? Revidou o sacerdote Hanan, com uma gargalhada de desprezo, e continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Com que contas para levar adiante essa difícil tarefa de construir o reino de Deus nos corações dos homens? Contas com quê? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Ou seja, será que ele tem um patrocínio? Tinha? Hanan estava muito preocupado. Quem que está patrocinando você? É algum príncipe que eu não conheço? De onde vêm os seus companheiros? E Jesus com muita calma responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E chegaram, né? E veja hoje. Chegaram hoje do Piauí, chegaram de Três Lagoas, da capital Murutinga do Sul, da cidade de Birigui, de Promissão, que eu sei que tem bastante, e tantos outros que nós não sabemos, eu não sei, né? Meus companheiros vão de chegar de todos os lugares, e cada vez chegarão mais. Respondeu o mestre com humildade. E Hanan responde: sim, observou o sacerdote Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Hanan apelou, né? Entretanto,
Propões-te realizar uma obra divina. E já vistes alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Nossa, eu estava muito bravo. As estátuas são feitas em mármore, né? Eram feitas em mármore. Modelar uma estátua com fragmentos de lama? Jesus responde: sacerdote, com energia serena, sem alterar-se. Isso é uma maravilha, né? Não alterou-se. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. Não existe nenhum mármore, nenhuma matéria, nenhuma substância mais pura do que o sentimento, quando ele já é um sentimento nobre, que vai culminar no amor. E nenhum cinzel, nenhuma ferramenta de esculpir a pedra é superior ao da boa vontade. A boa vontade supera todos os obstáculos e consegue realizar. Isso nos faz lembrar quando eu tentei aprender a tocar violão. Com as duas pernas, com os dois braços, não saiu nada. E eu vejo pessoas que não têm os braços e com a boa vontade tocam violão maravilhosamente bem. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Capital na época da cultura, da filosofia. Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Disse convictamente. E o sacerdote continua: tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Haná, inquieto. E Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E isso é maravilhoso, quando a gente já sabe qual é a vontade de nosso Pai, que está em todos os lugares. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia com atitude de orgulhosa superioridade: vai com Deus, Haná. Nesse diálogo fica muito claro o que é o reino de Deus. Obra divina no coração dos seres humanos. Obra de Deus em nossos corações, que nós vamos construindo juntos. Então podemos ver como é o reino de Deus. Eu disse: será que é de tristeza? Quando a gente quer explicar algo desconhecido, a gente usa algo conhecido, faz uma comparação, uma parábola. E Jesus utilizou muito de parábolas. Jesus é o mestre das parábolas. E as parábolas de Jesus, são semelhantes às cebolas. Porque se você quiser superficialmente, na primeira camada você já conhece a cebola. Mas se a gente descascar as camadas mais profundas da cebola, o ardor é mais forte. Isso nos faz chorar. Prova aí está as donas de casa, né? Assim também são as parábolas de Jesus, que podemos interpretá-las na superfície, como eu faço, mas podemos interpretá-las na profundidade, como Emmanuel, por exemplo. E aí nós choraremos mais. Por isso a semelhança das parábolas de Jesus com as cebolas. Para a gente entender um pouco mais sobre o reino de Deus, nós vamos pegar aqui a parábola que Jesus contou da festa de núpcia, ou de casamento, ou de bodas.
Ele fala assim, Jesus falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer o casamento de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. Aqui dá para deixar muito claro, sem dúvida, como é o reino dos céus. Quando a gente vê reino dos céus, é o evangelista Mateus. Porque quando é o evangelista João Batista, ele diz o reino de Deus. Mas o significado é o mesmo. Então aqui, olha, o reino dos céus é semelhante a um casamento. E como é um casamento? É uma tristeza, como eu disse inicialmente? Não. O casamento é alegria. É a união dos noivos, dos familiares, dos amigos, dos parentes. A festa de casamento é de felicidade. Felicidade dos noivos, dos familiares. Felicidade do pai da noiva que conseguiu casá-la. Felicidade do pai do noivo que conseguiu desencalhá-lo. Senão as mulheres vão ficar bravas, né? A festa de casamento é também de amor. As pessoas se unem por amor. Por amor. Mas a festa de casamento, o próprio casamento também é de justiça. Pois só entramos no reino de Deus com a túnica. E lá, na parábola, o Senhor, o rei, foi observar aqueles que haviam entrado para a festa. E tinha alguém que não estava vestido com a túnica nupcial. E o Senhor disse: meu irmão, como entrastes aqui sem a túnica? Veja, não é uma vestimenta física. Jesus está fazendo uma parábola, é uma comparação. A túnica não é uma roupagem. A túnica do dever cumprido, a túnica dos sentimentos puros, para entrar no reino de Deus, temos que ter os sentimentos puros. Por isso, a túnica. Não basta ser convidado, porque muitos são os chamados, mas poucos estão aptos, poucos estão aprovados, logo poucos são escolhidos. E eu coloquei essa pergunta lá no começo, uma afirmação na verdade: muitos os chamados, mas poucos entram. É uma porta para entrar no reino de Deus. É uma porta estreita, né? Vamos ver essa parábola aqui rapidinho. Parábola dos credores e dos devedores. E Jesus compara novamente. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. E tendo começado a fazer isso, apresentaram-lhe um servidor que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro. Não é fortuna. Mas esse servidor, não tendo com que pagar, ajoelhou-se aos pés do seu amo, do seu rei, e disse-lhe: tende paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Porque para pagar, já o rei tinha mandado que vendesse a sua esposa, vendesse seu filho, vendesse tudo para quitar a dívida. E esse servidor ajoelha-se aos pés e diz: tenha piedade, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. E seu senhor ficou tocado de compaixão e perdoou-lhe a dívida e deixou-lhe ir embora. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, 100 moedinhas, agarrou-o pelo pescoço, sufocando-o e dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, não tendo com o que pagar, suplicou, ajoelhado, que tivesse paciência com ele, que ele também lhe pagaria tudo. Mas
esse credor mandou que o prendessem e deixassem lá até que ele pagasse tudo o que devia. Lógico que aí os companheiros que ouviram isso contaram aquele senhor inicial, né? E esse senhor então fez o vir: volta aqui, vem cá. E disse-lhe: mau servidor, perdoei tudo pelo que me devias, pois me pedistes isso. Perdoei-lhe 10.000 talentos. Não deverias então ter tido piedade do teu companheiro, como tive de ti? E o senhor furioso deixou-o nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. Veja, ele tinha sido perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Não perdoou uma dívida pequenininha de 100 moedas apenas. O que é que a gente conclui? Eu estou passando rápido essas parábolas, né? O que é que a gente conclui dessa parábola? Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Isso é natural. Se nós não exercitarmos o perdão, se nós não praticarmos o perdão, nós não nos tornamos dignos do alto perdão. Não nos tornamos dignos do alto perdão. Para entrarmos no reino de Deus, temos que perdoar. E aí fica a decisão de cada um de nós. Perdoa? Ah, mas é muito grande a ofensa. Bem, você quer entrar no reino de Deus? Ou você quer ficar aqui esperando? Então, vamos decidindo sobre isso, né? Uma outra parábola também que nos diz sobre o reino de Deus é um senhor. Jesus propôs essa parábola, disse: o senhor precisava viajar. Então pegou sua fortuna e distribuiu para os seus servidores. 5 para um, 2 para o outro servidor e 1 para o terceiro servidor, de acordo com a capacidade de cada servidor, e viajou. Depois ele volta. E esse que recebeu 5 talentos, trabalhou, produziu, desenvolveu os talentos e conseguiu mais 5. O outro tinha ganho 2 talentos, fez a mesma coisa e conseguiu mais 2. O terceiro, que recebeu 1 talento, enterrou-o na terra. E o rei, quando voltou, e isso é normal, nós temos que acertar contas, né? De tudo nas nossas vidas. O rei voltou e chamou-os: vamos acertar. Então, aquele que conseguiu 5 outros talentos, o outro conseguiu mais 2, então são os servidores fiéis, úteis, trabalhadores. E o Senhor lhes disse: servidores bons e fiéis, fostes fiéis nas pequenas coisas, dar-te-ei a incumbência das grandes coisas. E o outro servidor, inútil e preguiçoso, né? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á a todos que têm. Claro que aqui não se está distribuindo bens materiais, né? Dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Dar-se-á oportunidades para que eles desenvolvam seus talentos. Dar-se-á oportunidade para que eles desenvolvam as virtudes da paciência, da tolerância, da indulgência, da misericórdia, do perdão, da humildade, da caridade e do amor. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter. Também não é distribuição de coisas materiais, senão seria injusto. Aquele que aparenta ter virtude, aquele que aparenta ter fé, que entra numa palestra e sai animado, mas chegando lá fora encontra seus pares, familiares, amigos, e lhe diz: de onde você vem? Não, eu vim do Centro Espírita. Ah, mas você ainda vai em Centro Espírita? Então essas pessoas descrentes tiram um pouquinho de fé, de virtude que ele tinha,
Então, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter, não que Deus tirou, mas os nossos amigos, colegas, familiares, que nos puxam para trás quando estamos tentando entrar no reino de Deus. E lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso, será? Encarnações difíceis, né? Bem, que conclusão a gente tira aí? Temos que prestar contas dos talentos recebidos. Aqui talentos é simbólico. São virtudes. São virtudes que cada um de nós possui desde quando fomos criados. Emanados, na verdade, né? Criados entre aspas. Emanados de Deus. Então nós temos que desenvolver esses talentos. Exercitar a tolerância, a paciência, a misericórdia e por aí vai. Então temos que desenvolver os talentos, virtudes e os bons sentimentos para entrarmos no reino de Deus. Claro que a porta estreita aqui é simbólico comparado com a porta larga, porque a humanidade prefere as portas largas dos vícios, da bebida alcoólica, das drogas, da sexolatria e de tantas outras quedas morais ou frouxidão moral. Frouxidão moral. Claro que aí não tem salvação por enquanto. Vai demorar um tempo mais, porque precisa passar pela porta estreita, perdoando, desenvolvendo as virtudes e por aí vai. Essa figura aqui, que é escura em cima e clara nas trevas aqui embaixo, simboliza-nos justamente isso, a imperfeição que aumenta de cima para baixo, a maldade também, e consequentemente a infelicidade é muito grande nessa região, onde o sentimento é inferior, de ódio. Aqui é uma região de trevas, mundos primitivos, um pouco mais acima, mundos de expiações e provas, que a gente não sabe como é que é. Esse sentimento de ódio é um problema gravíssimo nas nossas vidas, o que nos impossibilita de entrarmos no reino de Deus. Claro que esse sentimento anda de mãos dadas com a falta de fé, anda de mãos dadas com esse outro sentimento aqui, ó, que inviabiliza a sua salvação, ó. É um sentimento de orgulho. E um terceiro aqui, ó, um sentimento de orgulho ainda orgulho, porque esse gato aqui é orgulhoso, ele se sente um leão. Isso no meio religioso também acontece, às vezes a gente se sente um Emmanuel, já acha que está podendo, né? E aqui sim, um sentimento, um quarto sentimento aqui, que é o egoísmo. Uma palavra composta, né? Ego, eu, ismo, gostar de. E vamos à frente, porque esses sentimentos aqui, ó, são inferiores, são maus. E o sentimento é o início de tudo. Quem vem antes é justamente o sentimento, depois o pensamento. Quem tem sentimentos maus, tem pensamentos maus. Quem tem sentimentos maus, tem que tipo de palavras? Mas quem tem sentimentos maus, tem que tipo de ações, de atos? Maus. Também. Ah, mas eu não acho que o sentimento vem antes do pensamento, não. Eu não acho, não. A pessoa pode falar, mas peraí, ninguém comete um crime se ele não carrega um sentimento de ódio, se ele não alimenta um sentimento de ódio. Percebe? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, ó, já que estamos querendo entrar no reino de Deus. Isso nos faz lembrar Jesus, e Lucas anotou no capítulo 6, versículo 45. O homem de bem retira do tesouro do seu coração as coisas boas, mas o homem mau retira do mau tesouro do seu coração as coisas más. Mau tesouro, Jesus está simplificando, são sentimentos.
E também a gente lembra quando Jesus disse, né? O que faz mal ao ser humano não é o que normalmente entra pela boca. O que faz mal ao ser humano é o que lhe sai da boca, porque disso está cheio o coração, disso está cheio o sentimento mau. O sentimento mau causa doenças. Tem resultados científicos sobre isso. Jesus diz também aqui, ó, isso aqui é uma árvore má, não pode produzir bons frutos. A árvore má produz maus frutos, dá injúria, violências, homicídios, adultérios, blasfêmias, prostituição, furtos, falsos testemunhos. Percebe? Quem está chamando? Nós dissemos no início essa pergunta. Quem está chamando é nosso Pai. Nos chama há muito tempo. Nosso Pai aguarda um abraço de retribuição, de agradecimento por termos sido criados, entre aspas. Ele aguarda ainda até hoje. E Ele nos busca com muito mais intensidade do que nós o procuramos. Aqui, Abraham Joshua Heschel escreveu esse livro, Deus em Busca do Homem, filósofo e escritor judeu. Religião, judaísmo. Ele escreveu isso aqui quando eu nasci, ó. Sou novinho também, né? Foi tão importante essa obra tão bonita, que o Papa, na época de 1955, eu não sei quem era, disse assim: por que nós, cristãos, não escrevemos uma obra tão maravilhosa quanto essa? Deu ciúmes, né? Sentimento, né? Onde está o reino de Deus? Aqui nós vamos descobrir num diálogo de Jesus com os fariseus. Os fariseus interrogando Jesus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Normalmente as pessoas procuram aparências exteriores. Não, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha que interessante. Às vezes as pessoas viajam tão longe, paga pedágio, paga entrada, paga tão caro para se aproximar do reino de Deus, sendo que Ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Aonde está o reino de Deus? Aí nos faz lembrar uma passagem com Frederico Figner. Ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele fez fortuna no Brasil. Foi um espírita atuante. Trouxe para o Brasil a gravação dos discos de vinil. A maioria aqui não conhece. Aqueles LPzão grandão. Ele trouxe. Ele era o dono da Odeon. Ele ajudou a montar o parque gráfico da Federação Espírita Brasileira. E claro, ele desencarnou. E é normal que nós vamos também desencarnar. E Frederico foi acolhido pela espiritualidade, né, levado às condições mais adequadas para quem está recém-desencarnado. Só que o Frederico ficou incomodado. Ele aqui observava a luz dos seus companheiros de federação, dos seus companheiros de centros espíritas, e ele, uma luz apagada no peito. E ele então pergunta para Bezerra de Menezes, que veio recebê-lo: por quê esse brilho neles, essa luz, e eu com uma luz tão opaca, tão apagada? Bezerra de Menezes fez assim: filho, o que você construiu aqui dentro? E Frederico, muito inteligente, percebeu na hora.
Ele ficou tão incomodado, tão preocupado, que ele quis trazer isso para a família de sangue, quis trazer isso para os amigos, quis trazer isso para a humanidade inteira, aonde a gente tem que construir o reino de Deus. Ele se preocupou muito com isso. Aí trouxeram ele para psicografar com Chico Xavier. Aí já é Emmanuel acompanhando. E Frederico, o desencarne não ocorre milagres. Frederico impaciente, uma fila enorme, e ele diz assim: mas eu fui um espírito atuante, tem que aguardar numa fila tão comprida como essa? Aquele tal de André Luiz já está psicografando. E psicografou 16 volumes, né? Com Chico Xavier. E ele consegue escrever: voltei. E ele coloca o nome Irmão Jacó, justamente um nome que ele teve na região quando ele morou lá na região de Israel. Aqui, se vocês puderem ler, vão ver com detalhes construir o reino de Deus dentro de nós, porque muitas vezes nós estamos preocupados com a construção externa, com a construção do lado de fora, e a decepção fica tão grande no reino espiritual. Como entrar no reino de Deus? Essa é importante, hein? Se vocês tiverem a fórmula aí, vai passando para a gente aí. Aqui a gente pode utilizar uma parábola de Jesus que ajuda muito a compreender como entrar no reino de Deus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um pai de família. O pai de família é Deus, que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores, contratar, convidar os seus filhos para trabalhar na sua vinha. Sua vinha, obra de amor. Sua vinha não é física. A vinha de Deus é obra de amor. Tendo combinado com os trabalhadores, tendo combinado então com seus filhos, que eles receberiam uma moeda por sua jornada de trabalho. Enviou as vinhas e eles foram para lá. Mas vamos parar aqui. Uma moeda para os trabalhadores na vinha, que tinham que comprar o pão, o calçado, a vestimenta, é uma moeda física. Mas uma moeda para os filhos de Deus, que são espíritos, uma moeda não pode ser nada material. Tem que ser algo útil ao espírito, como a felicidade. Mas a felicidade pela jornada de trabalho. E o que é a jornada de trabalho na obra de amor de Deus? Corrigir os erros. Corrigir os erros. Reconhecer que temos defeitos. Esse é um excelente passo, enorme passo. Reconhecer que temos defeitos e corrigir os defeitos. Defeitos como ódio, orgulho, egoísmo. Defeitinhos pequenos, né? São os maiores. Admitir que temos vícios. Muitos de nós não admitimos que temos o vício. Admitir que tem o vício e abandonar o vício. Essa é a necessidade. Essa é a jornada de trabalho. Por isso que aqueles que foram trabalhar primeiro, mais horas, acharam que deveriam receber mais moedas. Porque o dono da vinha deu uma moeda para quem trabalhou 1 hora. Quem trabalhou 12, falou: vou receber 12 moedas. Mas eles já tinham combinado logo cedo. O que é combinado não é caro nem barato. Não é isso? Aqui nos faz lembrar também espíritas que têm 60 anos de espiritismo, como é o meu caso. Só que eu não falo isso. Tem espíritas que falam assim: eu sou espírita há 60 anos e ainda não realizou a jornada de trabalho. A jornada de trabalho não é quantidade de trabalho, é a qualidade do trabalho. É aquele que já compreendeu e pratica a lei de amor. Por isso Simão Pedro disse:
E agora dá para entender. O amor cobre, anula, neutraliza uma multidão de pecados. Porque tudo que a gente tem que aprender, tudo que a gente tem que fazer, é aprender e praticar a lei de amor. É isso. Então tem pessoas que 1 hora de trabalho é suficiente. Tem pessoas que chegam na casa espírita já produzindo caridade. E tem aqueles lá com 60 anos como eu, que ainda não realizaram nem metade da jornada de trabalho. Percebem? Mas a moeda então, nada material. A moeda para quem cumpre a jornada de trabalho, para quem aprendeu a amar aquele que pratica o amor, a moeda é o quê? A felicidade. A felicidade conquistada, merecida. A felicidade que a terra pode nos oferecer também, por que não? Então, se a gente colabora na obra divina, como trabalhador na vinha, nós temos triplo benefício. Colaboramos com o próximo, nos enriquecemos moralmente e adentramos ao reino de Deus, encontrando a felicidade. Mas existem sentimentos bons, e isso é muito importante, porque eles geram pensamentos bons, porque eles geram palavras boas, porque geram atos e ações bons. E aqui a gente lembra, que eu falei agora mesmo, agora fica até melhor, Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem de bem retira do tesouro do seu coração as boas palavras, as boas coisas, as boas ações. Tesouro do seu coração, dos bons sentimentos. A árvore boa, que não pode dar maus frutos. A árvore boa tem que dar bons frutos, como a paciência, a benevolência, a indulgência, a gratidão, que é de grandes almas, o perdão, a piedade, a tolerância, né? Bom, só concluindo então essa tabelinha, para a gente sair de uma região dessa, de infelicidades aqui, cumprindo a jornada de trabalho, né? Neutralizando a maldade com bondade, buscando a perfeição, como Jesus disse, sede logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Consequentemente, seremos felizes. E todos buscamos a felicidade. Todos. É natural, fomos criados para sermos felizes. Fomos criados pelo amor de Deus, com o amor de Deus, para o amor dos seus filhos. Não tenho dúvida que fomos criados para sermos felizes. Felizes alinhados com a lei de Deus. Existem leis no mundo físico. Não dá para enganá-las. Como subir na mesa e pular sentado devagarzinho, vai descer macio. Não vai. É lei da gravidade. Vai ser atraído pela terra. Existem leis no mundo das energias. Existem leis mais precisas no mundo moral e espiritual. Então nós temos que fazer a evolução desses sentimentos. Temos que fazer a evolução moral. Alguns dizem reforma íntima, é isso mesmo, é sinônimo. Reforma interior, né? Ou conscientizarmos-nos, ou despertar da consciência, não é isso? Conscientizarmos-nos também de que somos espíritos, não somos corpo. O corpo não é capaz de dizer eu sou, não tem consciência para isso. Quem diz eu é espírito, somos espíritos. Devemos procurar as coisas úteis ao espírito, ou praticarmos a boa nova, o Evangelho do Cristo. Claro que a gente vai saindo devagarzinho, né? Da falta de fé, pela pouca fé, pela dúvida, pela esperança, até confiança e fé. Fé, vontade de querer e a certeza de que essa vontade se realizará. Também do orgulho, vamos saindo devagarzinho,
na prudência, na moderação, na simplicidade, na modéstia, que seja a modéstia verdadeira, não a falsa modéstia. Aqui em cima a humildade, aquela bondade profunda, aquela bondade, aquela simplicidade profunda com bondade. Por exemplo, o governador espiritual do planeta Terra, Jesus, lavando os pés dos apóstolos. O governador Jesus nascendo no ambiente de uma manjedoura para ensinar. Claro que do egoísmo, né? Aqui é só mostrando Jesus lavando os pés dos apóstolos. Do egoísmo também vamos passar pela indiferença. A indiferença moral, viu? Allan Kardec, há mais de 150 anos, já disse isso. É o mal do século. A indiferença moral, que endurece os nossos corações. Mas aí surge a piedade, aquele sentimento de dó, que vai se avolumando. E aí a gente começa a produzir alguma coisa na solidariedade, na fraternidade, até na caridade. Então, do egoísmo ao altruísmo ou caridade. E o que é caridade? Se for caridade material, doação de coisas, que seja dinheiro, transporte, moradia, etc., sem esperar nada de recompensa. Que seja caridade moral, na tolerância, na paciência, na indulgência, na misericórdia, no perdão, sabe? Que não custa ao bolso, caridade moral. Ou, como Jesus definiu caridade, né? Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quais ofensas? Quaisquer ofensas e todas as ofensas. Aqui em cima deve surgir a maior das virtudes, que une a fé, que une a humildade, que une a caridade. Como é que chama essa virtude? É isso mesmo, né? O amor. Consequentemente, o reino de Deus tem que estar entre esses sentimentos nobres aqui. Quando a criatura se eleva, quando seus sentimentos se purificam, quando ele adentra a esse mundo da bondade, da fraternidade, da caridade. Veja que o amor consegue fundir, unir fé com humildade e caridade, de forma que você tem uma caridade humilde, aquele que faz a caridade e não humilha os outros. É uma caridade humilde, ele não é orgulhoso. Uma caridade que se confunde com a palavra de amor, uma fé caridosa, humilde, tudo se une. É como que o amor é sustentado por 3 pés, como um banquinho, um pé na fé, um na humildade e um na caridade. Veja simbolicamente, esses aqui estão subindo ao céu, estão entrando ao reino de Deus simbolicamente, por esses balões. O que será que tem nesses balões? Caridade. Veja aqui um João Atílio que ficou para trás, com uma corda presa ao pé e alguma coisa segurando ele na terra. Esse bondoso aqui ainda estende uma tesoura. Liberte-se, filho, liberte-se. De quê? Dos bens materiais. Consequências do egoísmo. E aí depois desencarna. O caixão não tem gaveta. Não tem. Não dá para levar nada, coitado. Mas também não é fazer o quê? Ele reencarna de novo. Quem quer entrar no reino de Deus? Eu vou fazer a pergunta para todos. Aquele que quiser entrar no reino de Deus, mantenha-se como está. Quem quer entrar no reino de Deus? Todos. Olha que beleza. É uma participação aqui em Birigui, né? Todo mundo participa. E o que é melhor, dá certo, né? Escolhe o melhor da vida. O Evangelho que Jesus nos trouxe, se a gente obedecer o Evangelho, a gente entra no reino de Deus. É certeza absoluta. Claro que quem vai entrar no reino de Deus quer ser discípulo de Jesus. E é possível hoje, no século XXI, todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Olha que interessante.
Todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, não importa a religião que pertençam, não importa se é evangélico, se é espírita, se é católico, se é judeu, não importa. Se é maometano. Jesus disse assim: quando fizestes a caridade para um de meus irmãos necessitados, irmãos de Jesus, hein? Não esqueçam. Quando fizestes a caridade para um de meus irmãos necessitados, foi para mim que fizestes. Jesus disse isso, está lá em Mateus. E aqui eu pergunto: todos nós queremos ser discípulos de Jesus. Como reconhecer os discípulos de Jesus? Jesus mesmo responde: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. Então, nós podemos agora fazer uma chamada oral. O que é o reino de Deus? Pode fazer a prova em conjunto, tá? O Sebastião e o Crispim ficam de fora. São café com leite. Se vocês não se manifestam, eu vou falando por nome, tá? Vamos lá, Luiz Henrique. O que é o reino de Deus? Obra divina no coração dos homens. Isso é uma maravilha. Como é o reino de Deus? Uma tristeza? Não. O reino de Deus é de amor, felicidade, união, justiça. Acima de tudo, justiça. Ninguém entra lá sem a túnica dos sentimentos puros. E isso não se consegue numa reencarnação só. Por isso Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água é reencarnar. Reencarnar várias vezes até que renasça em espírito. Muitos os chamados e poucos entram. Como é que é isso? Precisamos desenvolver as virtudes e perdoar. Não é isso? Por isso, quando estivermos aptos, entramos. Quem está chamando? Ah, essa é fácil, hein? Nosso Pai amoroso, né? Deus, Pai de infinito amor. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Como entrar no reino de Deus? Compreendendo, merecendo o Evangelho. São várias maneiras, né? Que vai chegar no mesmo resultado. Compreendendo e praticando a lei de amor. Essa lei de amor, gente, nós deveríamos dar foco, dar prioridade a isso em nossas vidas. É tão importante que nós deveríamos fazer um curso intensivo sobre a lei de amor. Mas a gente não faz por quê? Porque a gente não está com pressa, o céu pode esperar. Tem um filme com esse nome. A gente não tem estrutura para encarar e sair amando a todos. A gente ainda tem muito daquele sentimento. Não, a gente não, desculpa. Vocês, eu sei que são espíritos de luz, né? Eu tenho tanta dificuldade nisso. Eu tenho. Então, espíritas, entremos no reino de Deus, vamos nos conscientizar, façamos de templo, casa de oração, o universo. Porque é assim, gente. Eu tenho um tempinho aqui. É assim, olha. Deus criou o universo espiritual. No universo espiritual, para sermos felizes,
Formou-se algumas ilhas no universo espiritual, dentro do universo espiritual, porque é impossível ter algo fora de Deus. É impossível estar fora de Deus. Então, no universo de Deus, criou-se algumas ilhas, algumas perturbações no campo divino, que são as galáxias, matéria, que são as estrelas, que é a criatura nesse padrão de vibração inferiorizada. Mas o universo espiritual continua intacto, como está no Livro dos Espíritos, na introdução, item 6. O universo físico poderia nem ter existido ou deixar de existir, que nada alteraria do universo primitivo, original, espiritual. Então, graças a Deus, é impossível sair de Deus. E nós estamos mergulhados em Deus. E a pressa para sermos felizes é nossa. Cumprir a jornada de trabalho para ganhar a moeda da felicidade depende só de nós. Não depende da sogra, não depende dos vizinhos, não. Façamos de altar aquele que é possível levar para todos os lugares: a consciência. A consciência. Façamos de imagem, modelo e guia. Quem? Jesus. Façamos de lei, porque existe no Brasil, por exemplo, milhões de leis que era para harmonizar as pessoas e não consegue harmonizar. Não consegue. Deus criou uma lei capaz de harmonizar todos nós aqui, capaz de harmonizar todos no Brasil. Uma lei de Deus capaz de harmonizar infinitos filhos. Como é que chama essa lei? Lei de amor. Se vocês quiserem, tiver paciência, tolerância, eu tenho um canal no Facebook, outro no YouTube. Tem 150 palestras lá. Se vocês acharem uma ou duas que presta, assistam, tá? Eu agradeço profundamente pelo carinho que tiveram, com essa tolerância, esses rostinhos alegres nos assistindo. Muita paz a todos. Que Jesus encontre condições de nos abençoar sempre.